para entoar louvores, cânticos, adorar somente a Ele. Você veio para adorar o Senhor nessa noite? Você veio para adorar o Senhor nessa noite? Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele está buscando os verdadeiros adoradores. O Espírito de Deus, o próprio Deus, está buscando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando ele fala adorar em espírito e em verdade, ele está buscando pessoas que andam na mesma atmosfera. Na dimensão do espírito, e não na carne. Existem duas dimensões que está incumbida o homem. É a carnal e a espiritual. Eu tinha falado esses dias acerca disso, né? Que há uma diferença, né? A Bíblia ela nos apresenta acerca do que é a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Porém a Bíblia apresenta numa ordem de espírito, alma e a Bíblia apresenta também a dicotomia, né? Que muitos acreditam que é alma e espírito e corpo. Porém, algo que Deus, ele, pela misericórdia dele, me fez compreender é que o homem, logo na existência, no princípio de tudo, quando foi formado em Deus, ele se tornou uma alma vivente. Ou seja, era um só com Deus, um espírito com Deus. A tua alma estava basicamente interligada com o Espírito de Deus, quando havia a obediência. Mas quando o homem ele se contamina com o pecado, Deus agora faz o quê? Separa isso. Ele traz a tricotomia, o espírito, alma e corpo. Por quê? Porque no espírito você vai ter a dimensão de escolha de quem vai governar a tua alma. Por isso que existem pessoas que se rendem a Cristo e se tornam servo. E por isso que existem pessoas que se rendem ao mundo, aos desejos da carne, aos prazeres do mundo e se tornam escravos de Satanás. Mas diante da visão do homem, humanamente falando, eles acham que nós que estamos buscando a Cristo, estamos dentro da igreja, estamos perdendo tempo. Eles acham que nós estamos aqui, nós somos bobo, né? É assim ou não é? O mundo fala que a gente está perdendo e não está desfrutando de uma vida lá fora, mas só quem é nascido da água e do Espírito sabe o que tem desfrutado na presença do Senhor, né? Uma paz que, por homens, né, é impossível ser desfrutado, mas pelo Espírito é possível nós desfrutarmos, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4. Todos acharam? Eu vou colocar aqui também na telinha, para a gente poder estar acompanhando juntos. Glória a Deus. Amém? Pode pular para o versículo 4, por favor? Que vai dizer assim, ó: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Veja bem, olha bem a recomendação que Paulo faz. Por amor a Jesus Cristo, ele se tornou servo
de Deus, servo de Cristo. Em nenhum momento, mesmo Paulo sendo um homem estudioso, culto, né? Inteligente, estudado, principalmente dentro das leis judaicas, ele entendia muito bem. Ele de fato não usurpou do evangelho, mesmo com a sua consciência humana, assim eu digo, mas agora com a renovação do Espírito, com o entendimento do Espírito, a vanglória para ele. Ele trouxe aos homens a exemplificação de que no seu corpo ele não só trazia as marcas de Cristo, mas ele se fazia prisioneiro dele, em prol da liberdade que ele tinha para uma eternidade. E é isso que o mundo não consegue enxergar. Paulo está descrevendo que os deuses não é só um. Tudo bem que aqui está no singular, não no plural, mas existe deuses. Deuses por quê? Porque existem várias esferas de espíritos imundos que vêm para ludibriar o entendimento do homem. Vêm para cegar o entendimento do homem, ao ponto de corromper os princípios daquilo que leva o homem ao entendimento para uma vida e uma eternidade em Cristo. Logo no versículo 1, o Paulo vai começar dizendo assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia, segundo a o quê? Olha o que Deus teve por mim e por você, tendo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleça. Quando ele fala não desfaleça, ele já está dizendo, vai vir porrada. Quando ele diz não desfaleça, é basicamente ele não omitindo as lutas que nós iríamos passar, a perseguição que nós iríamos enfrentar, simplesmente por amor a Jesus Cristo, por cumprimento à vontade de Deus. Ele cumpre o seu ministério com muita fidelidade, mesmo diante das perseguições, das lutas, mas ele nunca se corrompeu. Sabe o que ele frisa aos Gálatas? Logo no capítulo 3, ele diz, muitos começam no Espírito, mas terminam na carne. O problema não é o começo, o negócio é permanecer. Por isso a recomendação que ele diz, impõe diante dos irmãos em Cristo Jesus, e até para nós mesmos que somos irmãos de sangue, pelo sangue de Cristo, ele está dizendo, nós não devemos se encurvar aos dias maus, ao contrário, se curvar diante de Deus, independente da circunstância, seja ela boa ou seja ela ruim. O versículo 2 ele vai dizer, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha o que ele diz. Recomendamos a consciência de todo homem. Ele está dizendo, vocês que portam a minha presença, o meu Espírito, através do meu Espírito implantado em você, a minha imagem, a minha semelhança será refletida ao ponto de levar a uma nação corrompida a consciência de quem Jesus é. Jeremias logo no capítulo 17, versículo 9 e 10 vai dizer, o coração do homem é enganoso, a mente do homem é contaminada também. Satanás ele tem trabalhado muito na mente de pessoas. Ele tem colocado muita tarefa no coração de muitas vidas. Ele tem cegado o entendimento ao ponto das pessoas não conseguirem enxergar a verdade. De que adianta muitas das vezes você fazer uma leitura, mas não descer para o teu coração? Ela não passou sequer dos seus ouvidos. Ela simplesmente entrou aqui no ouvido e saiu do outro lado. Não desceu ao coração. A palavra ela tem que repousar sobre o nosso coração como uma semente. Sabe por quê? A palavra ela é fértil. Você sabia disso? A palavra ela tem um poder de transformação. Veja que Paulo não está buscando fama. Paulo não está buscando ego. Paulo não está buscando aqui ser vangloriado. Ao contrário. Ele está se intitulando diante dos seus irmãos em Cristo, aliado no mesmo sofrimento que, diante de tudo que ele tem passado, existe um fundamento que é Cristo Jesus. E por amor a Cristo Jesus, por ele ter a consciência na verdade, ele foi capaz de suportar circunstâncias
e prevalecer. Deus está mandando perguntar aqui para pessoas. As circunstâncias estão querendo te parar. E aí, qual é a decisão que você vai tomar? Você vai se curvar diante delas ou vai permanecer na presença dele? O Senhor está mandando perguntar. Até quando vai deixar a sua mente imatura? Até quando vai viver um evangelho raso, que te intitula somente a uma margem de leis? Porque hoje é assim, Satanás ele tem colocado um sistema implantado. Jesus ele me fez enxergar o evangelho de uma forma, né, um texto, que eu fiquei até um pouco espantado. Ele disse assim para mim: filho, você lembra na vinda de Jesus? Lembro. Havia um sistema judaico, é o mesmo que há hoje. Eles viviam pela letra, mas ignoravam o espírito. E é o que acontece nos dias atuais. Eu olhei e falei: Senhor, não é que é verdade? Porque hoje você vê, hoje é preciso, sabe o quê? Colocar dentro das igrejas karatê carro, karatê moto, karatê isso, karatê aquilo. Mas o karatê também de luta. Não, vamos pôr o karatê para atrair os jovens. Vamos pôr isso para... Escuta, a palavra perdeu o seu poder? A palavra perdeu a sua essência? Precisa deturpar a palavra, reduzir o poder dela a nível para criar atração para homem? O homem não tem que estar dentro da igreja com objetivo a si próprio, mas se intitular como um servo, como Paulo está dizendo. Paulo está trazendo uma clareza, não só para a igreja de Corinto, mas está trazendo para nós nos dias atuais. Que nós temos que estar fundamentado no evangelho que vai produzir dias maus. Mas o que nós temos como garantia? A salvação. Será que é suficiente para você? O objetivo da implantação do evangelho, da misericórdia, como Paulo ele diz aqui, é justamente alcançar os mortais para a imortalidade. Nós somos meros mortais, mas existe uma dimensão de vida dentro do nosso plano espiritual, do nosso ser, na divisão da alma e do espírito. Quem nós escolhemos para governar nossa alma, de fato vai gerenciar quando ela descolar do plano físico. Ele já diz isso. Lá em Gálatas 9:27, salvo engano. Ao homem está ordenado morrer somente uma vez, após isso segue-se o juízo. Então, peraí, será que nós temos a consciência de que dentro dessa matéria existe uma alma que contém sentimento? Porque o homem em si, quando ele sente uma aflição na alma, esse reflexo vem para o corpo. Tem pessoas que muitas das vezes estão sofrendo opressão, porque existe duas formas que Satanás investe na vida de pessoas. Quando as pessoas começam a caminhar na direção da verdade, ele vai tentar oprimir para afastar essa pessoa da presença de Deus. Porque ele sabe que se a pessoa se alinhar com Deus, vai ser incumbida agora um sacerdócio leal, real, vivo, santo. E você alcança a imortalidade. E para ele, o que está reservado é o charco de lodo, é o fogo eterno juntamente com a morte. Você está entendendo? Então ele faz de tudo para tentar te oprimir, para te tirar da presença de Deus. Mas se ele não consegue, ele vê que o seu nível de busca, de entendimento, de santidade está sendo mais elevado, ele vai fazer de tudo para tentar fazer você tropeçar na sua própria fé. Você decepcionar com a sua própria fé, na sua própria caminhada. Satanás, ele articula planos. 1 Pedro 5,8 vai dizer: o diabo ele anda ao derredor, como que? Como um leão querendo tragar. É 1 Pedro 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiem. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar, ou seja, para tragar. O diabo,
é um ser carnal ou espiritual? Ele interessa na sua carne ou na sua alma? Você está entendendo? Você tem um adversário. Você tem uma guerra a enfrentar. E na grande maioria das vezes, essa luta é do tamanho da sua fé. Porque se você tem uma fé gigante, você vai enfrentar lutas grandes, mas você terá galardões grandes também. Você terá vitórias grandiosas. Veja que Davi enfrentou leão, urso. Ele tinha um status. E quando ele enfrenta os filisteus, Golias, o status dele faz isso, ó. Sobe. Só que aquilo não subiu para o coração. Aquilo não foi para o coração de Davi. Mas o povo não deixou de falar. Ou seja, houve uma informação, audivelmente falando, que poderia alcançar o coração dele e a soberba entrar. Implantar a artimanha de Satanás, que é o chamado ego. O ego tem derrubado muitas pessoas. O ego tem derrubado muitas pessoas que começaram no espírito e estão presas dentro de si mesmo. Quantas pessoas aí fora, elas até falam de Cristo, mas elas não têm evidência de quem é Cristo na vida. Elas falam vazias. Por quê? Porque elas preferem andar segundo a tua vontade, mediante a um engano do chamado comodismo, do que implantar um investimento de tempo na presença do Senhor, através do... meu Deus do céu, a palavra sumiu. Do relacionamento. Através do relacionamento. Hoje ninguém quer mais tirar um tempo de madrugada para orar. Ninguém quer tirar tempo mais para subir o monte. Ninguém quer mais ler a palavra. Ninguém quer mais orar pelo teu irmão, não. Acabou, o amor está esfriando. E sabe o que está acontecendo? O cumprimento, ele de fato está seguindo, avançando, progredindo. E se você não despertar que essa luta é tua, não é do pastor, tu fica. É muito sério isso. Por quê? Porque o maior pastor de todos, chamado Jesus, não convenceu Judas. Quem sou eu para convencer você? E aí? É escolha individual, por pessoa. Judas escolheu trocar uma eternidade por um momento, por aquilo que iria satisfazer ele, por uma fase, um prazo, um tempo curto, um prazo curto de tempo. Mas veja que há uma diferença entre ele e Pedro, porque Pedro negou. Pedro nega Jesus. Só que Pedro, ele alcança o arrependimento. Pedro, ele não, de repente, se Judas não tivesse tirado a tua própria vida, eu creio que ele teria até alcançado o arrependimento. Mas você vê que a traição dele ali já foi basicamente um ato que foi para a sua morte, para uma eternidade. Eu não me lembro o texto, mas a palavra de Deus diz que existem ações que são estabelecidas pelo homem, através das ações, das atitudes, que já é para o consumo de morte para uma eternidade. E isso já é imediato. Outros têm um longo prazo para o arrependimento, para ser alcançado pela misericórdia. E Deus, ele sempre nos dá essa oportunidade, como foi dado para Pedro. Veja que Pedro, ele dizia, eu te amo, Jesus, eu te amo. Você me ama, amo. Você vai me negar? Não nego não. Você vai me negar, Pedro. A hora que o galo cantar na terceira vez, você vai me negar. Aí o que acontece? O galo canta. Quando ele estava ali vendo Jesus sendo levado para ser crucificado, aí ele olha assim, uma mulher aparece e diz, você é um deles. Você tem a mesma semelhança deles, a mesma característica dele. Veja que quem anda com Jesus também obtém o quê? A mesma
característica, a mesma imagem. E é o que está sendo dito dentro do texto, em 2 Coríntios. Só que ele nega. Ele nega. E quando ele nega, a consciência dele se abre. A consciência espiritual. Ele na hora ele sentiu medo. Medo é uma fortaleza. Medo é uma resistência, uma barreira que impede de homens avançar. Foi o medo que fez com que ele viesse afundar pouco antes desse ocorrido. Então o medo visita Pedro novamente. E ele nega Jesus. Ele nega dizendo, não conheço esse homem. E ali ele sai. E ele chora amargamente. Arrependido. Porque a ficha dele caiu. Minutos antes, dias antes, Pedro dizia, não, eu te amo. Eu mato por você. Eu mato por você, Jesus. Tanto que ele ia matar Malco, né? A espada passou reta e pegou na orelha. Mas na hora de morrer, ele foge. Na hora de morrer por amor, só Jesus foi. Na hora de morrer, não conheço ele. Tem muita gente assim. Diz que ama Jesus, mas na hora da via dolorosa de partilhar do mesmo cálice, não conheço. Sabe? É muito sério isso. As pessoas estão vivendo um engano nos dias atuais. Porque elas buscam promoções dentro da casa do Senhor. Elas buscam o mesmo sistema que havia no judaísmo. Eles negam a lei do Espírito. Eles negam o testemunho, a evidência de quem é Jesus. E o que isso pode trazer de risco? A condenação para a eternidade. Porque não existe uma igreja viva em Cristo sem a presença do Espírito Santo. Foi fundamentado pelo próprio Cristo. Foi implantado pelo próprio Cristo. Não se vê mais evidência da presença de Deus em ambientes, muito menos em pessoa. Quando a gente fala de santidade, a gente não está falando de quem nós somos dentro da igreja. A gente fala de secreto. A gente dentro da nossa casa, como nós tratamos as pessoas. Sabe, porque de que adianta você conhecer, decorar palavras, montar sermão, falar bonito, mas não conhecer de se relacionar à presença do Eterno? É em vão. São pessoas vazias. E Satanás hoje, ele tem dado muito poder aos homens para implementar tudo aquilo que vai satisfazer a alma de pessoas. E não vai trazer às pessoas o arrependimento de fato. Hoje Satanás tem dado recursos para igrejas grandes, imensas, que tem grandes tecnologias investidas, tem grandes, como se diz, um padrão que chama a atenção da alma de pessoas, da emoção de pessoas, mas não tem vida no Espírito. Tem muitas igrejas pequenas, que não tem evidência nenhuma aí fora, não é nem conhecida, mas a uma oração pode mover uma nação inteira. Porque há justo que se prostra, que implanta o seu coração como Daniel. Há evidência de justiça sobre o coração e vida em espírito implantada sobre esses. Olha o que 2 Pedro 1:9 vai dizer: resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Escuta, Ele nos chamou para uma eternidade.
A evidência de promoção no Evangelho é salvação. Não é cadeira, não é microfone, não é carteirinha, não é óleo. As pessoas estão enganadas. As pessoas estão muito enganadas. Aleluia. E o texto segue dizendo: depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Escuta, as lutas, elas produzem perseverança. Ela produz, como está dizendo, aperfeiçoamento. Ela te fortalece. Tem gente dizendo: Deus me fortalece. Aí Deus manda uma luta, está pedindo Deus para tirar a luta. Aí você não quer que eu te fortaleça? Tem que passar pela prova. Como você vai ser testado, o teu nível de fortaleza em Cristo, de aperfeiçoamento em Cristo, se não houver as circunstâncias? Tem muitas circunstâncias que não é o diabo não, irmão, é o próprio Deus. É Deus querendo arrancar de dentro de você, como fez com Pedro. Você vai me negar, eu vou provar que você está falando que me ama de lábio, mas eu vou produzir em você uma vida no Espírito, através do arrependimento, Pedro. Então Pedro teve que negar com a boca, para confessar com o coração, e alcançar a esperança da glória em Deus. E é isso que as pessoas não compreendem. Nós temos que preservar o entendimento em nosso coração. Nós temos que ser sóbrio, fundamentado em Cristo, e não perder a essência que foi produzido, que é produzido em nós. Voltando aqui em 2 Coríntios capítulo 4, glória a Deus. Versículo 4 vai dizer, o 4 eu já li. Versículo 6 que vai dizer assim, ó: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandece em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória. O teu coração é trono do Espírito Santo. O teu coração é uma terra produtiva. Por isso que Satanás, ele trabalha aqui, ó, emoção. Ele trabalha aqui, ó. Nem tudo que se vê pode descer. Nem tudo que se ouve pode descer. E nem tudo que se fala é capaz de manter você afirmado em Cristo. Tem que tomar cuidado, porque através dos nossos lábios, a Bíblia vai dizer que através da nossa língua, a gente carrega o poder de vida ou morte. Quando você fala algo no mundo espiritual, Satanás, a atmosfera do cosmos maligna, ela está aberta, é o segundo céu. Quando você fala algo, você está evidencializando informação que no mundo espiritual se torna em decreto. Então, se você é uma pessoa que vive murmurando, pode ter certeza que Satanás está no meio disso aí, está alinhado. Está alinhado, por quê? Porque pessoas que de fato elas estão sendo aperfeiçoadas em Cristo, pessoas que de fato têm objetivo e estão com seus pés implantados na rocha, independente da circunstância, ela sempre vai mentalizar no seu plano de alma carnal, Cristo como governo da sua vida. Então ela vai olhar e vai dizer: eu sei que é só um momento, eu sei que é só uma fase, eu sei que tudo passa. Eu recebo ligação de pessoas de vários lugares mesmo. E eu vejo pessoas entregues ao desespero de alma. Pessoas que muitas das vezes professam a palavra, mas ainda não têm o governo do Espírito. Por quê? Porque existe fortalezas de medo no coração dela. Elas nem conhecem isso. Lá em Jó 3, salvo engano, 5:25 vai dizer que o que mais Jó temia o aconteceu. O maior medo de Jó veio a se concretizar, porque Deus falando: ó, vou tirar de dentro para fora para te mostrar o medo que há em você. Trabalha nisso. É você que tem que vencer isso.
É você o responsável em manter esse sentimento fora de você. Quando Deus ele permite que isso venha à tona, como veio para Pedro, ele dizendo, agora produza algo diferente. Pedro não foi bobo, chorou amargamente, o arrependimento bateu e Jesus fez o quê? Voltou e disse, Pedro, tu me ama, estou te dando outra chance, amo, apacenta minhas ovelhas. Você está entendendo? A misericórdia que Paulo está dizendo é isso. Quando bate um medo em você, isso se concretiza numa ação, Deus está dizendo, trabalha isso em você, arranque essas raízes, essas fortalezas em você, mas de que forma? Através da santificação, através da palavra, o conhecimento. Quando Satanás tenta, como ele diz aqui no capítulo 4, versículo 4, os deuses desse século veio para cegar o entendimento do homem, ele está dizendo, ele veio para cegar no plano espiritual, porque ele é espírito. Então as pessoas não conseguem enxergar o verdadeiro sentido do evangelho. E elas andam subjugadas ao quê? A sua consciência humana ilimitada. E o que Deus ele tem para nós? Um governo espiritual. Você pode ver. Hoje as pessoas dizem assim, ó, vocês podem ver, as pessoas hoje estão sendo trabalhadas dentro de igrejas, em vários ambientes. Hoje é psicanálise, hoje é terapia, não sei o que, dentro das igrejas. Hoje o homem implanta doutrinas do homem para trabalhar na sua alma. Elas não implantam a palavra que leva você ao arrependimento, ao novo nascimento. Não fazem mais isso para te levar ao governo do Espírito. Sabe por quê? Porque eles não são exemplo para muitos embaixo. E Deus espera que o quê? Toda a liderança, todos que estão à frente, seja exemplo. Que você seja um exemplo na tua casa, você que está buscando. Que você seja um exemplo no seu trabalho, diante da sua família. É isso que Deus espera de mim e de você. Por quê? Porque através da nossa vida, Ele está dizendo, para que não lhe resplandeça, nos quais Deus dê século segundo o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Há uma luz a ser resplandecida. Há uma luz a ser evidencializada pelo mundo que não pode recepcionar. Mas por quê? Porque eles se tornaram amantes de si mesmo. Eles preferem viver os prazeres deles mesmos. Eles preferem construir os sonhos, a vontade da maneira deles, sem consultar a um estado de servo a Deus. As pessoas não querem mais ser sujeitas à vontade de Deus. Quando elas leem a palavra, elas não conseguem compreender porque não faz parte do escopo de vida. A sua mentalidade está totalmente cauterizada. Está implantada as doutrinas do que eu quero, eu posso, eu quero, eu posso. Não é a lei da atração, eu posso, eu quero. Ei, escuta, quem se rende a Cristo é tudo posso naquele que me fortalece. A característica de um servo é a rendição. Ele entende qual é a sua posição, que é aos pés do Senhor. Mas o homem, quando ele se acha demais, está aí, ó. A soberba já cegou o seu entendimento. Já é vítima de Satanás e nem tem essa consciência. Por quê? Porque Satanás neutralizou isso. Anestesiou, cauterizou, colocou escama diante dos olhos. Paulo diz, não deis segundo visto, humano, mas andar com os olhos da fé. As pessoas não querem mais estar fundamentado a fé. Aleluia. Olha o que vai dizer no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Muitos lugares estão se empoderando, achando que é dono de algo, das coisas. Estão fazendo segundo a sua vontade, porque o sistema funciona de que forma? Vamos lá, vou explicar para vocês. Hoje, nos dias atuais, as pessoas elas não buscam uma essência, elas copiam. Vamos supor,
lá nos Estados Unidos surgiu o iFood. Aí um brasileiro foi, viajou, viu como funciona o sistema e implantou no Brasil. Ele não teve fundamento. Ele não buscou algo, um conhecimento fora da caixa. Assim eu posso dizer. Ele buscou algo que estava já dando certo. E muitos homens começam agora a copiar as igrejas que deram certo. As doutrinas, como eles fazem. E o que eles fazem? Implantam o mesmo sistema. Mas existe igreja separada. Igrejas que homens de fato não ouvem ou não seguem normas humanas, mas seguem a direção do Espírito de Deus. Por isso que eu falo, assim como cada um tem uma digital, é diferente, Deus tem um propósito na vida de cada um de forma diferente. Mas o fundamento é o mesmo, é Cristo. O Evangelho é o mesmo, é Cristo Jesus. Nós não podemos sair dessa rota. Aí os homens hoje trabalham na mente. Tem que ter música lá, o tom para trabalhar assim, e assado, e pá, e pum. Tem que ter isso para chamar atenção, tem que ser um lugar de luxo. Porque as pessoas gostam de tirar foto, gostam de status, gostam de postar. Vê se essas pessoas, se visitasse um culto na África, tiraria foto e postaria? As paredes de barro? O chão batido? Não. Veja se essas pessoas, de fato, elas iriam tirar uma foto quando aqui no início era só o cimento. Não. Elas têm vergonha. Sabe por quê? Porque o que elas buscam é do lado de fora, não é do lado de dentro. E o Evangelho, ele começa do lado de dentro para fora. Por isso que ele diz, o renascimento, em João 3. Nicodemos tem que nascer da água e do Espírito. Há um fundamento no Espírito. O ministério de Jesus começa quando o Espírito Santo desce sobre ele. Ele passa pela tentação, mas ele resiste. Ele por diversas vezes pede ao Pai, aparta o cálice de mim, mas se não seja feita a tua vontade. A todo instante, ele se rendia à vontade de Deus, porque o Consolador estava a todo instante fortalecendo nas suas necessidades. E foi por isso que Deus enviou, porque Jesus rogou, clamou ao Pai, o Espírito Santo, para nos ajudar nos dias atuais. E a igreja sem o Espírito Santo não é igreja. A igreja sem o Espírito Santo não é igreja. Preste atenção. Você pode ler a palavra, mas existe uma revelação por trás dela. Existem seitas aí fora que trabalham com linha de ocultismo, que eles falam o nome de Deus lá, não reconhecem Jesus Cristo, mas trabalham com linhas de espíritos, que eles dizem que é revelação lá deles. E eles professam que é de Deus. Essa igreja é fundamentada em Cristo? É óbvio que não. Você está entendendo? Então a gente precisa buscar um relacionamento com o Espírito Santo, que faz parte do atributo, do escopo, de tudo que foi nos dado como herança. E nós não podemos descartar isso. Olha o que o versículo 8 vai dizer. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexo, porém não desanimado. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Você pode até chegar um ápice, um momento e dizer assim, meu Deus, a vontade é de parar, mas tu não consegue. Tu não consegue, lá no fundo você diz, eu não posso parar. Mas não é a sua voz, é quem está te convencendo a permanecer. É quem você tem buscado um fundamento, é aí que na sua fraqueza é aperfeiçoado o poder de quem Ele é em você. É aí que a imagem dele reflete em mim e em você. É aí que o mundo enxerga em mim e em você a luz que eles não podem recepcionar, porque se tornaram amantes deles mesmos. E nós escolhemos abrir mão de tudo aqui na terra por uma causa maior, um bem melhor, que é Cristo Jesus. Olha o versículo 10 que vai dizer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus,
para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Veja só, para que também a vida se manifeste aonde? Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Como pode, né? Meu Deus. Uma glória se manifestar nesse nível e as pessoas recusarem nos dias atuais. As pessoas não têm noção, elas não têm consciência, por isso que a mente está cauterizada, os olhos estão tampados, do que é o Evangelho de Cristo, do que é um testemunho. Sabe, eu andei cego por muitos anos, estava no lugar certo, mas a mentalidade totalmente invertida nos valores. Por quê? Porque eu estava sendo doutrinado de uma forma errada. Eu me lembro muito bem, eu fui de um ministério, não vou citar o nome, né? Muito antes, foi um dos primeiros ministérios que eu passei. E eu lembro que eu cheguei nesse pastor, que é muito voltado à teologia da prosperidade, né? Falei assim, pastor, eu tinha evento, tinha uns trabalhos e tal, e eu queria mais trabalho, porque eu queria, né, ganhar. E eu disse, eu quero montar uma adega, né? Inclusive, tem até o sobrinho da irmã aqui, ó, me chamou para abrir sociedade em festas, baladas. São baladas de luxo, não é verdade? E eu disse, eu queria abrir uma adega e tal. O senhor acha que é errado? Aí ele disse, não é errado não. Mas alguma coisa lá dentro do meu coração dizia, é errado. E eu não tive coragem. Até ver o desejo, mas eu não consegui. No fundo, algo me convencia de que eu iria estar levando almas para onde? Para o inferno. Aí amanhã depois você olha para os seus filhos bebendo e dá bebida para as drogas, você vai lembrar do que um dia você fez na família de alguém. O vício que tu sustentou na vida de alguém. Aí as consequências se vertem para ti mesmo, porque Satanás muitas das vezes ele faz você tropeçar em você mesmo. Ele não precisa nem fazer muito. Você está entendendo? Porque ele vai estudar qual é a sua fraqueza. E em meio à sua fraqueza, você tem que buscar se aperfeiçoar, porque é por ela que Deus, o que aperfeiçoa a grandeza dele em você. Aonde é o seu ponto fraco, que você olha e fala, é meu ponto fraco. Cara, busca a santificação em Deus, em Cristo Jesus, fortalecer esse ponto fraco, para que Satanás não tenha acesso a essa porta na tua vida. Por isso que Paulo ele chama o homem a se examinar constantemente. Ao homem examine-se a si mesmo. Para o quê? Fazer parte do corpo de Cristo, assentar a uma mesa, estar na mesma comunhão, partilhar o mesmo pão. Satanás ele não quer que você entenda que se você acessar Jesus a níveis mais profundos, quanto mais ele cresce em você, mais ele aparece em você. Hoje as pessoas elas buscam fama. Já perdeu o espírito faz tempo, ó, e nem percebe. Tem multidão seguindo, mas não tem um discípulo. De fato, querido, eu não quero multidão. Eu quero formar discípulo, que a Bíblia fala, os sábios, o que é sábio ganha almas para Jesus. De que adianta uma multidão vazia te seguir? Vai resultar em nada. Você vai ver tudo descer a cova gelada de alma, ao precipício de morte, que é a segunda morte. E a angústia de você assistir isso, porque eles vão assistir. Os responsáveis vão assistir as almas indo para o abismo. As almas que eles estavam incumbidos a acolher, a cuidar. Você está entendendo? Porque existe dois tipos de pessoa, querido. Dois tipos de pessoa. O joio e o trigo. A palha. Glória a Deus. O joio, nós temos que estar ali, como a própria palavra de Deus diz. Deus é o colhedor, o agricultor, ele vai colher. Porém, nós somos os responsáveis em zelar, em separar ali, ajuntar, mas quem é responsável em juízo, a condenação, a justificação, é só ele. É ele que vai atirar no fogo.
Porque em todo lugar tem pessoas boas e pessoas más. Tem ou não tem? No seu trabalho tem. Na família tem. Por que você é obrigado a lidar com esse tipo de pessoa? Porque você é referência da luz no meio deles. Porque na mesma proporção que a oportunidade veio para todos, assim como um dia você se perdeu, através da tua vida também Deus ele abre essa porta para essas pessoas serem alcançadas. É muito fácil a gente olhar para as pessoas e julgar. Ah, esse não merece. Ah, esse. Cara, de repente essa pessoa vai construir uma história em Cristo, uma história tão grande, aleluia, glória a Deus, que você vai olhar e vai falar, rapaz, o homem passou rápido do meu lado, hein? Olha, por quê? Deus tem pressa. E para aqueles que de fato estão com o coração quebrantado, Ele toma para si e a obra é rápida, porque o tempo é curto. O tempo, ele é curto. Tem muita gente perdendo tempo com coisas banais e deixando de nutrir o teu espírito, vivenciar um governo de Deus na sua alma e não ficar se rendendo e se prostrando às coisas dessa terra. Quantas pessoas me ligam dizendo, vou me matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E vai eu, 2, 3 horas de madrugada no telefone, não faz isso, conversando, falando a palavra, blá, blá, blá. Irmãos, vocês não têm noção do que é uma vida sendo assolada por Satanás. Você não tem noção disso. Satanás ele nunca vai mexer com quem não mexe com a dimensão do Espírito. Aqueles que vivem no seu padrão de alma, que vive o coletivo, o igual a todos, ele nem mexe, não é ameaça para ele. Agora começa a se posicionar que você vai ver. As coisas começam a virar, sabe por quê? Porque Deus quer virar você de cabeça para baixo, como um vaso, arrancar tudo aquilo que não faz parte do escopo dele, para depois derramar aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é sem mácula sobre a tua vida. Aleluia. Versículo 12 vai dizer, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 13, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus. É isso aqui que eu aguardo. Os meus olhos, eu tenho vertido para o alvo, para me acessar o mesmo plano, a mesma dimensão, dia após dia. O coração ele tem que manter ansiando dia após dia esse acesso. Tem pessoas que já não se mantêm mais sóbrios, estão entregues. Já querem desistir, querem abandonar, não querem mais avançar, seguir. Por quê? É mais fácil largar. O casamento não dá certo, não vou lutar não. Eu largo, arrumo outro. Eu largo, arrumo outra. O serviço não está dando certo. Eu largo, arrumo outro. O filho está assim, eu boto para fora. E faço outro também. Aleluia. Está desse jeito, virou descarte. Cadê a perseverança? Cadê a luta pelo marido, pela esposa? Que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7. Ele diz, o homem quando se santifica, a esposa sendo incrédula, ela é alcançada. E vice-versa. De sorte que a sua geração, seus filhos não serão mais malditos, mas se tornarão santos. Porque o que se aplica no seu estilo de vida, isso reproduz na sua geração. A pessoa que você se torna é o espelho da sua geração vindoura. A sua geração também vão herdar a mesma semelhança. E se nós estivermos fundamentados na semelhança de Cristo, você, a nossa casa, serviremos ao Senhor. Olha o capítulo 5, versículo 1, que vai dizer, sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfez. Temos da parte de Deus um edifício, casa feita por mãos, eterna no céu. Escuta, essa matéria podre aqui, tá todo pá. Vai enrugar, filho. Vai enrugar, filha. Fica aí na vaidade.
A Bíblia diz tudo é vaidade. Não estou dizendo que você tem que ser um descarte, ficar jogando. Não, nós temos que se cuidar. Mas ao ponto de trazer a idolatria para o lado de dentro e nos tornarmos os nossos próprios deuses, intitular que tem que ser da nossa maneira, não. Eu sempre falo, nós lemos a palavra e quanto mais eu leio a palavra, mais eu vejo o quanto eu tenho que mudar. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu me constranjo. Por quê? Porque eu começo a me autoavaliar segundo a vontade do Eterno. Se eu busco evidencializar estar nele, ter a mesma imagem, um reflexo que desceu sobre Moisés, eu também quero, então eu tenho que me alinhar segundo a vontade dele, e não a minha. Mas Deus, ele vai olhar para o teu coração e vai sondar, por que você quer isso? A regrinha do 3 porquê, né? Por quê? Por quê e porquê do porquê? Por quê? Eu quero para a fama? Não, então não dou. Aí muitos recorrem ao quê? Ao lado emocional, ao padrão da sociedade, se corrompe, e na grande maioria das vezes, eles crescem diante do reino que é oferecido, o mesmo reino que foi oferecido para Jesus. Curve-se diante de mim, que eu te darei todos esses reinos. De que adianta, irmão? Você falar de algo de uma forma vazia, porque você ainda não foi trabalhado de dentro para fora, ser vazio. Tem muitas pessoas vazias, eu olho, eu vejo. É o que eu sempre falo, eu não vou mudar a sua vida, eu vou te dar uma direção, eu vou te apontar, eu estou aqui como uma placa, ó, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, eu estou aqui para isso. O quanto a gente chama, pessoal, vamos jejuar, pessoal, vamos se consagrar, pessoal, vem para o estudo da palavra, pessoal, vem para o culto de oração, pessoal, vamos fazer uma campanha de oração aqui, vamos subir um monte. Aí você conta nas duas mãos aqui, ó, pessoas que querem de fato. Elas não querem, elas querem o evangelho fast food, rápido. Elas querem vir aqui e que você dê uma solução rápida para elas. E elas até pagam para isso. Você sabia disso? Satanás, ele não quer tirar mais ninguém da igreja, não. Ele quer derrubar na benção. Ele não quer mais levar a evidência do que é mal, não. Ele quer maquiar aquilo que parece ser bom, mas o fundamento, se não tiver revelação do Espírito, é cova espiritual. Parece bom, parece. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Por quê? Porque há uma revelação fundamentada pelo Espírito de Deus, que homens que buscam vivenciar o governo e o domínio do Espírito Santo têm que se manter vigilante a todo instante. E é o que falta nos dias atuais. As pessoas não estão mais preocupadas. Elas querem montar doutrinas, a lei, o padrão, e não estão nem aí para ninguém. Cara, começa a se preocupar, porque essa matéria aí, ó, ela vai se desfazer, vai ser dissipada. Versículo 2, no capítulo 5 aqui. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Há uma habitação celestial, mas há uma diferença. Se a gente vem aqui em Romanos 8, ó, Romanos capítulo 8, versículo 22, vai dizer assim: porque sabemos que toda a criação ao tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. A nós que temos as primícias, igualmente a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Hoje as pessoas, elas querem resultado rápido. Não, já quero ver amanhã. Eu orei hoje, amanhã Deus já tem que... Tá assim. Hoje a pessoa entra dentro da igreja, né? Ela chega aqui dentro da igreja, já entra. Deus, eu quero que você faça isso e aquilo hoje na minha vida. Aí Deus olha, tá bom, filho, quer mais alguma coisa? Oxi, que negócio é esse, irmão? Palhaçada é essa? Cadê a reverência? Cadê a reverência, irmão? Tá podre, tá coach. Tá coach. O evangelho hoje,
Tá curtinho para eles também, né? Curtinho. Aleluia. Irmãos, é muito sério isso que eu estou falando para vocês. Elas querem ser servidas. Elas estão predestinadas a um caminho de morte e isso gera preocupação dentro de nós. Por isso que tem homens que quando chega ao conhecimento do que é verdadeiro, se preocupam em aplicar isso, ou seja, replicar para aqueles que precisam também seguir a mesma doutrina de Cristo, o mesmo fundamento que é Cristo Jesus. Por que você acha que nós lutamos? Eu trabalho, eu tenho um monte de obrigação, tenho família e tudo. Eu tenho que sacrificar lazer, tenho que sacrificar tempo com minha família e tudo para quê? Para pegar marmanjos, vamos subir um monte, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para fortalecer os que estão fracos. Por quê? É uma responsabilidade nossa. Não é minha. Nossa. Usa ela do outro. Um tem que cuidar do outro. Mas sabe o que é incrível? É que a gente vê que muitas das vezes não é recíproco as mesmas ações. E a gente começa a assistir isso, Satanás apresenta e fala, vale a pena você sacrificar por pessoas que não estão nem aí para você? Que nem respeita aquilo que Deus constituiu sobre a tua vida? Aí você olha e fala, vale a pena. Vale a pena. Estou bem fundamentado em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quem rejeita está perdendo. A única pessoa que perde nessa história são aqueles que rejeitam a oportunidade que Cristo implanta diante das vossas vidas. E se nós não assumirmos, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é constituído de responsabilidade. Se tem que ter esperança, tem que ter força, tem que ter ânimo, no mínimo vai vir responsabilidade, é isso ou não? Hã? É ou não é? Levantar 4 horas, 5 horas da manhã, menos 2 graus para ir trabalhar, quem é que quer? Né? Ai, meu Deus, ajusta aí a temperatura, Senhor. Dá uma aquecida aí. Não é do nosso jeito. Ele sabe o que é necessário de repente. Se a estação não te agrada agora, a estação que te agrada vai vir lá na frente. Mas há um propósito incluído nessa estação. O que não te satisfaz agora vai te complementar para um bem maior lá na frente. Escuta, evangelho é perca para ganho, querido. Deus nunca vai tirar algo de você para deixar vazio. No mínimo, Ele vai colocar isso dobrado sobre o teu coração. Você está entendendo? De que adianta voltar a comer do mesmo vômito lá de trás? Voltar a viver a vida que vivia lá atrás. É Satanás só construindo jugo contra você mesmo. É Satanás só juntando provas contra você mesmo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer, eu não fiz nada, foi você que fez. Eu só estou aqui para acusar o que você fez. E aí? Ele é um acusador. Ele vai dizer, não fui eu que fiz, foi você. E eu estava lá só vendo o que você estava fazendo e anotando, que meu papel é esse. Anotar tudo que leva à destruição, ao roubo, ao erro. Então, você está em meio a uma guerra. E não tem para onde você fugir, cara. Você é consciente ou não, você vai responder. E é necessário você abrir a sua consciência espiritual hoje, para que você não sofra, né? Não venha gemer numa eternidade. Amém? Glória a Deus. Romanos 8, 24 ali. Foi isso mesmo. 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Isso aqui que é fé, ó. Veja uma pessoa no momento de luta, de tribulação, de guerra. Veja. Glória a Deus. Tem dia que alguém vai estar lá no 220. E você tem que ser aquele cara que você tem que ser um fio neutro, né? Falar, deixa passar aí a atenção, filho. Porque se você entra no mesmo embalo, aquilo que foi entregue
Porque as pessoas elas se entregam à emoção, e aquela emoção, ela muitas das vezes pode provocar ferida para uma eternidade. E as feridas geram legalidade. Quantas pessoas, elas não carregam traumas, e isso são esferas de portais malignos que Satanás acessa para prender as pessoas no passado. Quantas pessoas não conseguem vivenciar o presente e o futuro porque estão presas lá atrás? Tem que desconstruir os altares. Foi isso que o próprio Deus falou, salvo engano, foi a Gideão. Pega os postes, os ídolos de Baal, derruba tudo e construa um altar para mim. Escuta, tem que desfazer da velha natureza, das velhas coisas, e se tornar um altar vivo diante de Deus. A gente precisa disso. Perdoa quem te feriu. Perdoa quem te fez mal. Não se prenda ao passado. E não deixa isso germinar em você feridas na tua alma. Isso só vai provocar só marcas, dor, sofrimento, e você vai ficar se perguntando: Deus, cadê você? Ele está dizendo: eu estou aqui, só estou esperando você perdoar. Eu estou aqui, só estou esperando você fazer o que é certo. A todo instante Deus ele fala conosco, mas a distração com eu preciso, a ambição é tanta que não consegue dar ouvido à voz de Deus, não consegue sintonizar a frequência da voz de Deus. Você já viu aqueles rádios antigo, né, de onda sonora que liga assim, faz aí tem um monte de rádio, fala de jogo, fala um monte. Já viu já? Você vai buscando a rádio sintonizar, você tem que estar nessa mesma frequência, ó, na vertical. A frequência de Deus é uma. A frequência de Deus é uma. E se você ficar perdido, você vai ficar igual aquela rádio, para um lado, para o outro, né? Ouvindo várias vozes sem entender nada o que está passando. A gente tem que ter esse entendimento. Pegar firme. Não olhar para trás. Acessar tudo que é novo agora de Deus na sua vida. E se preparar para a colheita. Hoje as igrejas modernas. Eu até estava falando esse dia, estava descendo um monte. Glória a Deus, não vou nem falar isso. Eu falei para um pessoal assim: rapaz, se o Brasil passar por uma terceira guerra mundial, tiver que lutar aí, os caras não aguentam não, porque essa meninada de hoje em dia, meu Deus, os caras não conseguem equilibrar num barro. Feio, hein? Uns alistados aí foi subir com a gente. Rapaz, falei: Jesus, é só o Senhor para estar na frente mesmo, porque esses aí, irmão, ainda bem que eu não dependo do homem, irmão. Aleluia, estou em Cristo mesmo, alienado com Ele, alicerçado com Ele, com meu nome alistado no livro da vida. Eu vou preocupar com morte? Nem vou saber o que é isso. Vão fazer um favor para nós. Vão fazer um favor. Aleluia. Entende? Então homens ficam na dependência de homens. Isso é um erro grande. É um erro grande. Aleluia. Nós não podemos deixar que homens dominem a nossa alma. Nós temos que ser dominados pelo Espírito da verdade. Pelo Espírito de Deus. Pelo governo do alto. E isso é conquista que você tem que buscar. O esforço, a renúncia que você terá que fazer. Não depende de mim. Eu só vou mostrar o caminho. Só vou apontar a direção e dizer: ó, vai, é por aqui. Faça isso. Buscar ouvir de Deus o que é bom para Ele na sua vida. Porque as pessoas elas querem que você fale aquilo que elas querem ouvir. Se você falar conforme a palavra manda, ixi, isso aí não serve. Tem igreja que eu nem prego mais. Falei: Deus, eu não vou pregar aqui não. Porque se eu for dar um lugar aqui, Senhor. Aí Ele falou: não, dê lugar aí. Porque através da ministração, vidas serão alcançadas. E através deles que serão alcançados, eu vou fazer como a samaritana. Fica tranquilo. Você só precisa pisar uma vez só. Mas quando você pisa com a revelação da verdade, o que permanece gera fruto. Então as pessoas estão preocupadas em ter que ficar voltando para a fama, para agradar o homem. Não, nós já vira na bola dos olhos e já fala a verdade. Nós já manda o que é real. E já era, irmão.
Sabe por quê? Não temos tempo a perder. Satanás, ele está brincando de peteca com as almas. Mas quem se torna uma figura espiritual em Deus, atrai o mesmo sentimento de preocupação que Deus tem pelas almas. E a gente olha, vê alma gemendo, sofrendo, aflita, e a gente só quer ajudar. A gente quer fazer algo. E na grande maioria das vezes a gente se sente limitado. Mas Deus prova os nossos corações. Para quê? Para ver se ainda cabe um pouquinho mais dele. Quanto mais você sustenta a força, a perseverança, mais Deus ejeta mais dele em você. Ele cresce em você, ele vai dizer, aqueles que se unem a ele se tornam só espírito com ele. Cara, precisa de herança maior do que a presença dele sobre a tua vida? Esse acesso pleno é um gozo que já pode ser desfrutado aqui, nesse plano de escolha. Não precisa nem partir para aquele grande dia. Aqui mesmo a gente já consegue desfrutar disso. E muitas pessoas estão abrindo mão disso, porque estão preocupadas com as coisas que te cercam. Deus, ele arquitetou tudo, querido. E através de tudo que ele arquitetou e colocou em sua volta, ele permite a aprovação vir até você. Ele diz assim: respeita pai e mãe, respeita líderes, sacerdotes espirituais, líderes de trabalho, respeitar e amar uns aos outros. Ele estabeleceu várias hierarquias, se ama. Mas ele estabeleceu algo também: não ame nada acima de Deus, porque você não se torna digno do reino. Jesus foi prova disso. Quando foi chamar sua mãe, seu irmão está chamando lá, ele diz: minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade do meu Pai. Preste atenção. O que mais Jó temia aconteceu. Cuidado com o medo que é sustentado dentro do teu coração, que muitas das vezes você traz ele aqui, ó. Satanás tem apresentado ele constantemente, sabe para quê? Para trazer isso em juízo, para trazer isso a ser concretizado. Escuta, quando você colocar algo nas mãos de Deus, seja paciente, seja sóbrio. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aleluia, Jesus. Versículo 6 não. Deixa eu ver, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante pela oração e com ação, pela oração e súplicas. Preste atenção. Se você tiver que construir algum legado, construir algo, se houver uma necessidade em você, você se constrói esse plano chamado oração e súplica. A santificação leva a Deus os desejos que residem no teu coração, sem mesmo você abrir a tua boca. Se ele vê que isso vai comprometer a sua salvação, ele nem permite. Sabe por quê? Glória a Deus. Eu nunca fui de pedir nada para Deus, ficar pedindo as coisas para Deus. Mas todos nós temos necessidades, sim ou não? E eu aprendi isso com Deus e em Deus. Eu sempre falo para Deus: Deus, se o Senhor for colocar algo ou permitir algo nas minhas mãos que vai me comprometer, nem coloca, nem permita. Eu peço a Ele isso. Por que eu faço isso? Porque eu sei valorizar quem Ele é. E a presença dEle sobre as nossas vidas vale muito mais do que pode ser ofertado aqui no mundo. Se você tiver essa consciência, cara, você vai atrair o olhar de Deus como Davi. O que chamava a atenção de Deus em Davi era o coração. Um homem pecador, arrependido, chamando a atenção de Deus. Por quê? Porque de fato o seu coração era rendido em espírito. Aleluia. Glória a Deus. A Deus. Busque isso. Busque isso. E a sua vida, ela vai ser transformada pelo Evangelho da renovação e da paz de Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Você não é conhecido.
A gente já vai finalizar. Vocês não é conhecido pelo que vocês portam. A identidade que vocês têm no plano espiritual é outra que vocês têm aqui no plano físico. Satanás, quando ele olha para um homem, ele reconhece a sua patente espiritual em Cristo Jesus. Tem pessoas que ele olha e já fala: não gosto de você. Por quê? Como é que você vai gostar de alguém que você não conhece? Você não vai gostar de alguém que é oposto a você, sim ou não? Por isso que os demônios, quando manifestam, falam: não gosto de você. Por quê? Eles me conhecem. Eles me conhecem aonde? De lá para cá. Você está entendendo? Ele vê quem está alienado com Cristo Jesus. E ele vê as pessoas que não estão. Aleluia. Ele conhece cada um de vocês. O acusador conhece. Ele anda ao derredor. Se não fosse a misericórdia de Deus, como Paulo diz, nós seríamos tragados vivos. Mas ele a todo instante implanta anjos ao nosso redor, sempre preservando o tempo de escolha. E o que ele mais deseja, que nós venhamos dizer sim para ele e venhamos assumir a responsabilidade, não sumir diante dele. E hoje as pessoas não querem isso. Elas buscam um evangelho de paz. Eu vou buscar Deus porque eu quero sentir paz, querido. O melhor lugar de um cristão é na frente das guerras. É ali que o homem de fato é forjado. Por isso que Efésios 6 vai dizer que há uma armadura. E só sabe para quem? Para quem de fato entende o que é o evangelho. E está decidido a se alistar ao exército de Cristo Jesus. E esse não teme ao homem que mata o corpo, mas teme aquele que pode contra a tua alma. Coloca isso na tua cabeça. Busca em Deus compreender essa essência para que você permaneça nele. Para que você não venha cair na distração e quando menos pensar, neguei, nem percebi. O diabo cegou o entendimento de Pedro. Quando Pedro negou, a ficha não tinha caído. Emoção, ego governou, medo governou. E ele tropeçou. Glória a Deus. Mas pela misericórdia de Deus, Jesus foi ao encontro dele e deu uma oportunidade. E sabe o que Deus está mandando dizer aqui nessa noite? Deus está gerando oportunidade para pessoas aqui. Deus está gerando oportunidade para pessoas aqui. A misericórdia dele tem alcançado pessoas aqui. Aleluia, glória a Deus. É necessário. Ninguém acessa a dimensão de Cristo, ninguém atrai a imagem, a semelhança dele, ninguém se torna o espelho de Deus nessa terra se não passar pelo arrependimento. É necessário, querido. É necessário. Não caia nesse padrão gospel, não caia nesse sistema que é 2 horas de louvor e 15 minutos de palavra. Sabe o que te sustenta? É a palavra. Sabe o que te transforma? É a palavra. Sabe? Ninguém tem que segurar ninguém por louvor, por banda, por luzes, por entretenimento. Ninguém tem que segurar ninguém por isso. Ah, porque no final vai dar um pirulito para todo mundo. Vai dar um algodão doce para todo mundo. Tá desse jeito. Tem que atrair o marketing, né? O marketing tem que entrar. Por quê? A palavra não é suficiente. Porque o povo rejeita a palavra. O povo é adestrado dessa maneira. Conquista, conquista, conquista. E no final, tudo em vão. Vaidade. Vai todo mundo pro ralo. E aí? Aí, irmão, é tarde. Você acha que não tem almas que um dia passaram pela sua vida, que já desceu a sepultura, que não estão gemendo lá? Tem, viu, filho? E queria a oportunidade que tu está tendo. Então começa a assumir responsabilidade. Para que não te suceda coisa pior. Deus está mandando eu falar aqui. Assuma responsabilidade. Porque vocês acham que é dono do próprio umbigo, do próprio nariz. Deus está mandando dizer, não é. Vocês dependem de mim. Até para levantar. Aleluia. Glória a Deus. Se posiciona, igreja. Se posiciona, as pessoas, elas querem um evangelho para te levar até
paz. Mas o evangelho de verdade te prepara para os dias que virão. Os dias de luta, de provação, de tentação, é o que ele diz. Tenham a esperança, sejam sóbrios, perseverem. Por quê? Porque vocês vão ter que lutar. Então eles levam essa paz para a tua alma, enquanto o Espírito te forja para a guerra. Aí é igual eu falei nesse negócio do exército, né? Glória a Deus. Mesma coisa. Aí quando vem a luta, a mocinha é forjada na paz. Não aguenta 5 minutos de batalha, já quer tirar a própria vida. Eu recebo ligação direta, irmão. Gente querendo se matar. Você sabe o quanto isso é grave, a responsabilidade de você parar para ouvir pessoas que muitas das vezes você nem conhece. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. É almas. É as pedras preciosas de Deus. Não está cuidando de gado, de bicho, não. E as pessoas não estão nem aí. Faz do seu jeito. Elas estão desse jeito. Não está tendo mais amor, afeto um pelo outro. E a gente precisa construir isso e não perder essa essência. A igreja precisa estar forjada para o dia mau. Vai vir o dia mau, independente da circunstância. Nós vamos prevalecer, porque as nossas raízes estão em Cristo. E nós não vamos ser abalados por qualquer vento, por qualquer circunstância. Vai vir uma perseguição, irmãos. Vai vir perseguição contra a igreja. Escuta o que eu estou dizendo. Vai vir perseguição contra a igreja. E deixa eu falar algo para vocês. Vai chegar um tempo que os de Deus, uns ele vai implantar para outros lugares, ou ele vai levar para ele. E vai ter pessoas que um dia eram plateia e não discípulo, que vai desejar ter aquela pessoa como um mentor, como um pastor, e não vai ter. Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. A igreja nos dias atuais estão podre. Deus me perdoa. Porque o homem está trazendo o mundo para dentro das pessoas. Glória a Deus. O homem põe a mão na sua cabeça aqui, o homem está todo errado na vida, fazendo tudo errado. Daqui a pouco o cara está fumando escondido. Daqui a pouco você está com vontade de fumar lá na rua. Por que você está com vontade de fumar? O cara, na dimensão da tua alma, transmitiu essa essência que está dentro dele, essa essência maligna, oculta. Por quê? Não quer santificação. Está preso a um sistema. Entende? E a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter o filtro do Espírito Santo para ter a evidência do que é e do que não é, do que faz parte e do que não faz parte. Sabe por quê? É vocês que escolhem. Ou vocês comem de fato uma comida saudável ou comem palha. Amém? Sabe por quê? Quem vai passar mal é vocês mesmos, que é o resultado final naquele grande dia. Se a gente estiver nutrido, a gente vai passar batido, mas se não, irmão, comendo palha, vai dar ruim. Amém? Vamos se pôr de pé, vamos orar para a gente encerrar. Glória a Deus. Aleluia. Não estejais inquieto. Ansiedade é uma artimanha de Satanás, tá? Ansiedade. Tem pessoa aqui, meu Deus, preciso ir embora logo, preciso dormir, estou cansado. O diabo rouba a bênção, irmão. Sabia? É sério. É sério. Tem noite aqui, se deixar, eu prego 3 horas direto. Sério. Por quê? Porque a gente se rende à vontade dele, e não é a gente que faz, ele que faz em nós. E ele sempre sonda a necessidade de pessoas. Ele sempre vai ver a necessidade que um povo tem. Só que um povo, muitas das vezes, limita a operação de Deus na própria vida. Jesus foi impedido de fazer milagre em Nazaré por quê? Credulidade. O povo não cria. Você está entendendo? É muito sério isso. E muitas das vezes as pessoas vão estar dentro da igreja perdendo tempo. Quer ouvir a verdade ou a mentira? A verdade é que confronta e liberta. A mentira é que massageia o teu ego.
Amém? Estendam as mãos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor proveu diante das nossas vidas. Quero te pedir perdão pelas nossas falhas, ações, transgressões. Pedir ao Senhor, Pai amado, com as tuas mãos poderosas de graça e de poder, para alcançar as vidas. Senhor, eu sei que partes da palavra foi semeada em corações. Parte da palavra foi direcionada a vidas de uma forma diferente, Pai. Que essa palavra, essa semente, venha germinar em vossos corações, crescer, que elas venham cada vez mais produzir, ao ponto, Senhor meu Deus, de reproduzir os frutos do Teu Santo Espírito, Pai. Pai, comece a boa obra na vida desta pessoa. Abra o entendimento, como o Senhor disseste na Tua palavra. Abra, Senhor, a consciência na dimensão do Espírito Santo, na dimensão do Espírito da pessoa com o Espírito Santo, Pai. Para que a alma viva o governo do Senhor e possa alcançar a luz da Tua verdade. Para que o Teu povo venha cada vez mais caminhar, Senhor, meu Deus, na vereda da Tua justiça. E que eles possam estabelecer um fundamento, Pai, que é o amor a Ti, a Cristo Jesus. Senhor, guarda o Teu povo ao retornar para casa, que eles possam ir em paz, em segurança. Livra cada um do homem mau, do acidente, do homem sanguinário, do roubo. Senhor, sela, Senhor, o motor, sela os pneus, guarda aqueles também que vão a pé, livra eles de todo homem mau, Senhor, de todo ladrão, de toda a artimanha do vil tentador, Pai. Leva os seus filhos, Pai, e que quando eles entrarem nas vossas casas, nos vossos lares, Senhor, a paz do Senhor repouse sobre aquele ambiente, Pai. Que eles venham ter um sono de paz, um sono, Pai amado, de gozo diante da Tua santa presença. Que eles possam cada vez mais ser participante do banquete celestial do Senhor, Pai. Que a aliança contigo em Cristo Jesus cresça dia após dia através do sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário, Pai. Senhor, eu glorifico pelas vidas que aqui estão, Pai. Glorifico pelas almas também que não puderam vir, Pai. O Senhor conhece, Pai amado, as lutas, as dificuldades que muitos passam. E o Senhor conhece também aqueles que não vieram porque está frio. Alcança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tá frio, né? Aí não vou. Vou de cobertor. Não vai pro fogo de Deus, né? Amém? Estenda as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, divinas consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós e todos dizem. Amém. Estão todos abençoados.